Então temos o prazer de receber aqui Rogério Ferraraz, que nos brindará com uma palestra sobre o cinema surrealista. Deixou um material para a biblioteca aqui também, com textos dele. Ele é professor da Anhembi Morumbi, na área de comunicação, né, e cinema, estudos de cinema. Fez o seu doutorado em comunicação e semiótica na PUC, nos idos do começo dos anos 2003. Ele é conterrâneo e, antes disso, já amigo do Marcos Bastos também, que é muito amigo meu, era um dos discípulos do meu irmão Filadelfo Menezes na época, né? O Rogério, ele tem todo um caminho aí específico sobre a questão do cinema e vai, claro, ele tem muito material, muita informação, ele vai, dentro desse tempo, fazer uma explanação densa, porém, claro que não vai conseguir abordar todos os aspectos que ele anda pesquisando sobre a questão do cinema surrealista, vai fazer uma pincelada profunda de Buñuel até David Lynch, até a contemporaneidade. Então, bem-vindo, brigadíssimo pela presença. Oi, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu sou um unespiano, né, de formação na graduação, mas estudei no campus Bauru, né, na Unesp Bauru, fiz jornalismo lá, inclusive com o Marcos Bastos, né, citado pelo professor Flô. Então, assim, é um prazer estar de volta à Unesp, né, para falar com vocês. Eu lembro que quando eu estava fazendo mestrado, isso entre 96 e 98, o meu orientador na época, eu fiz mestrado em multimeios na Unicamp, né, e meu orientador na época chamava-se Ivan Santo Barbosa, né, e ele era professor também da Unesp também, né, do Instituto de Artes. Mas eu acho que não, né, já faz tanto tempo isso, né, eu tenho quase certeza que não foi aqui na Barra Funda. Por alguma razão, minha memória me diz que foi, acho que no Ipiranga. Ipiranga? Ah, então tá certo. Então minha memória não está tão ruim, a Covid ainda não, né, não destruiu minha memória. E lá nos idos de 98, então, quando eu estava no último ano do mestrado, né, o Ivan, ele me convidou para fazer uma palestra justamente sobre surrealismo e cinema no Instituto de Artes da Unesp, né? Então, é uma alegria, 98, 26 anos, é isso, se eu não estiver errando na conta, né? 26 anos depois, voltar ao Instituto de Artes da Unesp para falar novamente sobre surrealismo e cinema, né? Só situar um pouquinho, né, por que eu vim naquela ocasião e estou voltando agora para falar sobre surrealismo e cinema, é porque as minhas pesquisas, tanto a de mestrado no Multimeios na Unicamp, quanto a de doutorado, né, como o Flô mencionou, na PUC de São Paulo, em Comunicação e Semiótica, elas foram sobre um cineasta estadunidense chamado David Lynch, né? Por isso o título, né, dessa palestra, De Buñuel a David Lynch. E por conta, né, do estudo sobre esse cineasta, David Lynch, que não sei se a maioria de vocês conhece, acho que vocês devem conhecer uma ou outra obra, né, do Lynch, tanto para cinema quanto para televisão, né, no caso de Twin Peaks. Então, por conta do estudo sobre a obra do Lynch, que eu acabei, né, mergulhando, me aprofundando na estética surrealista, no movimento surrealista, na escola surrealista, né? Especialmente nas relações do surrealismo com o cinema. Obviamente, como preparei um textinho aqui, talvez eu não consiga seguir no texto todo, né? Mas depois a gente vai encaixando aqui na medida, né, que essa palestra for ocorrendo. Mas, enfim, né, justamente, né, como eu coloquei aqui no texto, vou apresentar para vocês, o cinema, assim como outras artes, como outras expressões artísticas, né, ele também foi um meio de experimentação surrealista, né? Então a gente vai ver isso hoje, né? Claro que, né, como o próprio Flô falou, não dá, né, no tempo de uma palestra
de esgotar o assunto, ainda mais um assunto aí centenário, né? A gente está comemorando, né, os 100 anos do Manifesto do Breton, então não dá para esgotar o assunto, mas é mais para colocar algumas questões, né, alguns caminhos aí possíveis de discussão, de reflexão, e pensar então o que seria esse cinema surrealista, ou também, né, pensar o que seria o surrealismo no cinema. Porque muitas vezes a gente pode ter um determinado tipo de filme que ele não é surrealista na sua essência ou na sua totalidade, mas em alguns determinados momentos ele traz, né, alguma sequência que tem alguma relação com o surrealismo. Como, por exemplo, eu vou mostrar aqui um trecho para vocês de um filme dos anos 40 do Hitchcock, né? Aí você pensa assim, mas o Hitchcock, que relação que tem com o surrealismo? Né? O Hitchcock, o mestre do suspense, né? Do thriller, do cinema de horror. Né? A gente vai ver que tem um determinado filme em que ele se aproxima da estética surrealista a partir do convite que ele faz para um artista plástico que participou do movimento, depois acabou saindo do movimento por questões que a gente não vai conseguir abordar aqui, que é o Salvador Dalí, né? E o Hitchcock, então, nos anos 40, ele convida o Salvador Dalí para participar, né, de um filme chamado Quando Fala o Coração, Spellbound. Por quê? Porque era um filme sobre psicanálise. Né? Esse filme do Hitchcock era um filme sobre a psicanálise. Aliás, é um dos filmes mais estudados, né, por quem se interessa por essa relação entre psicanálise e cinema. Né? E por conta, né, dessa relação, num determinado momento do filme, um personagem, que era o protagonista, ele tem que fazer uma regressão, ele tem que fazer uma descrição de um sonho recorrente que ele tem. E o Hitchcock chama, então, o Dalí para desenhar as sequências, né, dessa sessão de terapia. Né? Então o filme ele não é surrealista. Aquele filme, de maneira alguma, eu posso afirmar que é surrealista. Mas existe, de certa forma, num determinado momento do filme, uma aproximação com o surrealismo através, né, da arte, através da expressão do Salvador Dalí, né, que desenha então as sequências do filme. Né? Então, a gente pode falar de cinema surrealista, né, que vem lá dos anos 20, né, a gente vai passar por alguns artistas importantes, né, o próprio René Clair, que vai ter a exibição depois aqui do Entreato de 1924, né, mas Man Ray, Marcel Duchamp, Fernand Léger, Luiz Buñuel, né, inclusive junto com o próprio Salvador Dalí, né, no início de carreira, Hans Richter, Germain Dulac, tem uma série aí de Jean Cocteau, né, que talvez seja um dos mais polêmicos ali em relação, né, à inserção, né, ou à aceitação pelo movimento estabelecido, né. Mas tem vários artistas que participam diretamente daquele momento, nos anos 20 até início dos anos 30, do movimento surrealista. Né? E fazem, de fato, filmes surrealistas. Então a gente poderia falar em um cinema surrealista. Mas a gente também pode falar na presença do surrealismo no cinema ao longo, né, desses 100 anos, contando a data fundante aí de 24, que é a data do Manifesto. Né? Tanto é verdade isso que eu vou abrir a palestra para vocês, né, mostrando um filme recente, um trecho, obviamente, e já peço desculpa novamente por não ter conseguido editar o vídeo, tive vários problemas técnicos que eu estava comentando antes do início aqui da palestra, então não consegui editar o vídeo, mandei todos os arquivos com a minutagem do trecho que eu quero passar, então peço mil desculpas à equipe técnica, né, que vai ter um trabalhão aí para me ajudar a mostrar para vocês esses trechos. Tá? Então, eu queria começar, né, abrindo essa palestra, mostrando, né, um trecho de um filme recente, um filme contemporâneo, que é de 2017, está lançado em 2017, cujo título, né, é justamente Manifesto. Tá?
Vou ler só um trechinho antes de pedir para soltar o trecho, né? Os históricos manifestos políticos, artísticos, cinematográficos, entre outros, podem ser aplicados à sociedade contemporânea, né? Podem ser aplicados atualmente? É essa pergunta que move o diretor, criador, Julian Rosenfeld, e seu manifesto, né? Seu filme intitulado Manifesto, que começa inicialmente como uma instalação multicanal ou multitelas, que foi criada em 2015, percorreu vários países, né, várias exposições, e posteriormente, né, acabou se tornando um longa-metragem lançado nos cinemas em 2017, né, composto então. Oi. Opa, obrigado. Muito obrigado, viu? Então, esse manifesto, né, essa criação do Julian Rosenfeld, são vídeos, né, feitos a partir da colagem de 60 textos, 60 trechos de mais de 20 manifestos artísticos, políticos, cinematográficos, todos interpretados pela mesma atriz, a Cate Blanchett, em 13 papéis diferentes. Ela faz 13 papéis diferentes no filme, explorando então os componentes performáticos e o significado político de declarações estéticas, né, publicadas desde o final do século XIX, passando pelo século XX e chegando ao início do século XXI. Então são manifestos que começam no final do século XIX, passam pelo século XX e chegam até os dias de hoje, né? Entre esses manifestos, obviamente, que está o Manifesto Surrealista, né, escrito pelo André Breton, cujo centenário a gente está aqui comemorando. Tá? Então, eu queria passar um trechinho, né, desse filme, Manifesto de 2017, por favor. É para ter áudio. Obrigado. Dashing down into the street, pistol in hand, firing blindly, as fast as you can. Pull the trigger into the crowd. Kill. Fly faster. Love to your heart's content. Let yourself be carried along. And if you should die, are you not certain of reawakening among the dead? I believe in the future resolution of these two states, dream and reality, into a kind of absolute reality, a surreality.
Ok, obrigado. Pode ir, Paulo. Bem interessante, né? Como vocês viram, aí é justamente, né, um trecho do Manifesto Surrealista do Breton. Então, o filme é composto, né, de várias pequenas histórias que, na verdade, não têm relação entre si, personagens que não têm relação entre si, a não ser pelo fato de que todos os textos, né, interpretados ali pelas personagens vividas pela Cate Blanchett, advêm de manifestos, né, manifestos políticos, artísticos, cinematográficos. Nesse caso, é justamente o trecho do Manifesto Surrealista do André Breton, né. Sem dúvida, esse filme, apesar de não ser exatamente um filme surrealista na sua totalidade, e de fato ele não é um filme surrealista, ainda que em várias passagens a obra traga aspectos surrealistas, comprova não só a sobrevivência, né, mas também a atualidade daquela arte, né, daquela escola, daquele movimento, daquela estética, né, mesmo, né, passados 100 anos da publicação da sua obra inaugural, né, que é o Manifesto do Surrealismo, né. Mas a gente precisa voltar, então, àquele período, né, em que o manifesto foi publicado pelo Breton, porque é justamente lá, né, que a gente vai encontrar os principais exemplos, né, os principais filmes ligados ao movimento surrealista, à estética surrealista, né. Porque o surrealismo ele foi considerado, né, pelos seus fundadores como um meio de conhecimento, não só como uma expressão artística. E esse meio de conhecimento, então, como eu falei, ele investiu, né, sobre as mais variadas expressões artísticas, né? A gente está vendo aqui na própria programação, né, desses 2 dias, né? Literatura, teatro, música, artes plásticas, e não foi diferente com o cinema, né? Então, o cinema também, né, foi trabalhado pelos artistas surrealistas e foi pensado pelos artistas, né, e pelos críticos teóricos surrealistas. Podemos eleger, né, como valores básicos da arte surrealista que vão também ser importantes para o cinema surrealista, a beleza convulsiva, né? Então, o cinema surrealista vai trabalhar, né, com a beleza convulsiva. Essa beleza convulsiva, né, aquela que geralmente se dá a partir do encontro, né, de elementos díspares, de realidades distintas, né, num mesmo espaço-tempo, né. O acaso objetivo, né, um acaso que é definidor, um acaso que, de fato, né, faz as coisas acontecerem, né, então tem um espaço para o acaso. Tem uma historinha, depois curiosa, que eu posso contar para vocês sobre como o próprio David Lynch, na época que ele estava realizando Twin Peaks, a série para a TV em 1990, ele tinha o espaço, né, para que o acaso, né, tivesse uma interferência na obra dele. Mas isso fica para depois, tá? Me lembrem que a gente até no bate-papo eu posso contar essa historinha, né? O então chamado humor negro, né, que assim era definido pelo Breton, né, ele tem um livro chamado Antologia do Humor Negro, né? Atualmente, né, a gente já repensou essa expressão, né, essa nomenclatura. Então, tem vários críticos, né, vários textos que preferem utilizar a expressão humor ácido, né, no lugar de humor negro, mas era, né, uma expressão do próprio Breton, né, no livro dele, e o Amor Louco, né, também título de um romance do próprio Breton, né. O Breton vai escrever L'Amour Fou, né, alguns anos depois, vai publicar. Então, assim como em outras expressões artísticas, né, essas buscas também atingiram o cinema. E essa relação foi de atração mútua do surrealismo com o cinema, né? Por quê?
o cinema mostrava-se aos surrealistas como um meio perfeito de expressar todos os valores eleitos como fundamentais ao movimento. Valores, inclusive, muitos que, né, estavam já presentes no manifesto do Breton, do próprio Breton, né? Então, os filmes surrealistas, e aí eu acho importante para a gente poder, né, começar a pensar nos filmes que a gente vai ver a partir de agora. Tá? Os filmes surrealistas lançaram as bases de uma narrativa que não obedecia à lógica da narrativa clássica, né, aquela narrativa linear, né, com continuidade, etc. Né? Então, lançaram as bases de uma narrativa que não obedecia à lógica da narrativa clássica, cultivando o quê? As rupturas, o onírico, as imagens mentais, as visões provocantes, a atração pelo mistério. Né? Então, tinha uma natureza provocativa. Né? Então, não era só uma experimentação da linguagem, isso a gente vai ter bastante nos primeiros filmes, muitos, né, até anteriores ao próprio manifesto, né, do Breton, ligados também a outros movimentos, né, com certeza ao dadaísmo, é o movimento, né, que precede o surrealismo, inclusive, né, tendo a participação de vários dos que depois, né, seriam surrealistas, inclusive do próprio Breton, mas não apenas do dadaísmo. Né? Então, a gente tem filmes anteriores ligados ao futurismo, ligados ao expressionismo. O expressionismo, né, vai ser um movimento importante também, que é anterior ao surrealismo, entre outros. Né? Então, a gente pode citar alguns filmes aí, né, que são filmes... Eu não gosto muito dessa palavra para pensar o surrealismo, mas seriam os canônicos, né? Estariam ali no cânone. Né? Parece que é uma coisa meio até contraditória, né? Algo que está, né, falando em ruptura, em quebra, né, em provocação, né, acabar se tornando cânone. Né? Mas, enfim, é exatamente isso. Né? Então, a gente pode citar, por exemplo, o Entreato, do René Clair, que vai ser exibido hoje às 5h30. Inclusive, eu queria fazer uma pausa aqui para agradecer publicamente um mestrando, um aluno meu lá do PPG-Com, da Embi Morumbi, o Daniel Salomão Roque, que é quem baixou todos os filmes para mim, os torrents, e ele, inclusive, legendou o Entreato. O textinho que tem na abertura do Entreato estava sem legenda, ele legendou lá do francês, tal, tá? Então fica aqui o meu agradecimento ao Daniel. Né? Então, Entreato de 24 do René Clair, Emac Baquia e a Estrela do Mar, né? Emac Baquia de 26 e a Estrela do Mar de 28 do Man Ray, Um Cão Andaluz, obviamente, né? É até a imagem, né, que está aqui nesse fundo de tela que eu deixei aqui para vocês. Essa imagem é um frame, né? É um fotograma do Um Cão Andaluz, do Buñuel e do Dalí, de 28, A Idade de Ouro, de 1930, do Buñuel. Né? Então, são algumas obras, né, que acabaram se tornando, né, canônicas do movimento surrealista. Tá? A gente vai passar por algumas delas. Né? Deixa eu só pular aqui. Né? Então, antes, né, de falar dessas obras surrealistas, chegar no Entreato propriamente dito, a gente precisa dar um passinho atrás para pensar, né, alguns outros filmes, né, que sedimentaram esse caminho. Né? Eu separei um filme especificamente para mostrar para vocês. Esse filme dá para a gente ver na íntegra, tá? Que é um filme de 1923, dirigido pelo Man Ray. Né? Então, em julho de 1923, um dos líderes do movimento dadaísta, o fotógrafo Tristan Tzara, insistiu para que, não só fotógrafo, né, obviamente, né, poeta, pensador, etc., insistiu para que Man Ray fizesse um filme que seria, então, a atração especial do evento. O nome do evento era Noite do Coração Barbudo. Né? 1923, julho de 23.
Man Ray fez o filme em apenas um dia, intitulado Retorno à Razão, tá? O nome do filme, Retorno à Razão. O filme é constituído de um balé desordenado de alfinetes e outros objetos dançando livremente na tela, né? Baseado nas experiências que o Man Ray, né, fotógrafo e artista plástico, né, mas principalmente, né, pensando no Man Ray fotógrafo, tinha com a raiografia. A raiografia era justamente a técnica de você colocar objetos em contato diretamente com a película, né? Intercalando, né, então, essas imagens desses objetos, né, com filmagens, né, da então amante, né, do Man Ray, a Kiki de Montparnasse, né? Com apenas 2 minutos e meio, e aí por isso que eu falei, esse dá para a gente ver inteiro, né? Com apenas 2 minutos e meio de duração, o filme teve um impacto grande junto, né, à plateia, causando, né, obviamente, né, por um lado, a partir da provocação, daquele espírito provocador, né, que vinha do dadaísmo e que vai também, né, se manter no surrealismo, né, se por um lado, né, incomodou demais uma parte da plateia, por outro lado, causou uma grande satisfação entre os artistas, né, os artistas dadaístas e, posteriormente, surrealistas. Tá? Então, eu queria mostrar para vocês agora o Retorno à Razão. Man Ray, Retorno à Razão. É o segundo filme, esse é inteiro. Ok, obrigado. Essa trilha ela é colocada posteriormente, tá? Primeiramente nos vídeos VHS, depois isso passou para DVD, outras mídias. Mas todos esses filmes eles tinham uma concepção musical, tá? Assim, não diria todos, mas a grande maioria, tá? Eles tinham uma concepção musical. Isso é importante, inclusive, para o entreato, né? Eu vou falar um pouquinho do entreato, a gente não vai ver trecho agora, porque vocês vão assistir depois. Mas como naquela época não tinha tecnologia, né, para captação e
reprodução do som, né? Então, você tinha isso na concepção e, muitas vezes, você tinha a trilha sonora sendo executada ao vivo, né? Durante a projeção do filme. Tá? Mas percebam, né? O título é uma grande ironia, é uma provocação, né? O retorno à razão, e o que a gente tem nos 2 minutos e meio é uma narrativa nada linear, tampouco lógica racional, né? Então, obviamente que ali aqueles artistas, né, o Tizar, o Man Ray, eles estavam provocando, também com o título, né, fazendo com que houvesse, inclusive, um conflito, né, entre o título do filme e aquilo que o filme efetivamente traduzia. Né. Então, esse filme é de 23, né. Em 24, no mesmo ano em que o Breton publica o Manifesto Surrealista, a gente tem, né, o entreato do René Clair, que vai ser exibido. Né. Muitos teóricos e críticos eles colocam o entreato do René Clair como o maior representante do cinema dadaísta. Outros teóricos e críticos já apontam o entreato do René Clair como o primeiro filme, a primeira obra cinematográfica surrealista. Né? Então, isso depende muito da abordagem histórica, teórica, que vocês vão encontrar. Mas, de todo modo, né, o entreato ele gerou uma satisfação, né, porque atingiu diretamente a sensibilidade surrealista, especialmente em função do humor e da ironia, frente às convenções e às regras estéticas vigentes. Né? De novo, vocês vão ver, a gente vai ter um filme, né, que rompe com as convenções, né, que já existiam para um determinado tipo de narrativa cinematográfica, né, que a gente passou a chamar de narrativa clássica, né, calcada na linearidade, continuidade, etc., né, com desenvolvimento, né, do enredo, muitas vezes aquele enredo que lembra o folhetim, o melodrama e por aí vai. Né? Então, o entreato ele já rompia também com isso, e, a partir do humor, da ironia, então, ele cometia um ataque, um verdadeiro ataque, né? Uma provocação à burguesia, né? E ao senso comum. Né? O entreato, vocês vão ver, contou inclusive com a participação de vários artistas ali do movimento. Né? A gente fala do René Clair, do Erik Satie, por conta da música, mas, na verdade, né, funcionava quase que como um coletivo, né? Um coletivo de artistas, né, que pensava e desenvolvia aqueles filmes. Obviamente que tinha o filme dirigido pelo René Clair, o filme dirigido pelo Man Ray, o filme dirigido pelo Duchamp, o filme dirigido pelo Leger, mas, né, geralmente a criação era coletiva, né, com os artistas colaborando sempre um no filme do outro. Né. Então, no entreato, por exemplo, a gente vai ter a participação, né, do Duchamp e do Man Ray em cena, atuando. Né? Tem o famoso jogo de xadrez, né, entre o Duchamp e o Man Ray, né, no entreato, vocês vão ver. O roteiro era do Franz Picabia, né, que era um outro nome ligado ao movimento surrealista. E consistia, vocês vão ver, numa sucessão de gags, né, e disparates visuais, e foi concebido, isso que é interessante, para servir de intermédio filmado a um balé. Né? Então, olha a relação aí também com a dança, com a performance. Né? Só que era um balé também ligado, né, aos preceitos dadaístas e, posteriormente, surrealistas, que era o balé instantaneísta relaxé de um grupo sueco, do Rolf de Marais. Né? Assim como o Retorno à Razão, que vocês acabaram de ver no Man Ray, o entreato foi o equivalente, né, a gente poderia trabalhar a partir dessa concepção, ou dessa reflexão, desse entendimento, que seria o equivalente cinematográfico à poesia automática, né, tão trabalhada pelos dadaístas, pelos surrealistas. Então, no entreato, vocês vão ver, né? Você tem uma partida de xadrez entre o Duchamp e o Man Ray, você tem imagens, né, de uma dançarina, né, que, na verdade, era um ator, né,
com uma barba grande, uma carroça funerária que é puxada por dromedários, né? Então, cenas, né, muito distintas, né, que muitas vezes não combinavam, quer dizer, eles não estavam contando uma história, né, convencional, apesar de ser um filme narrativo, isso é importante, e figurativo, né, ele não era exatamente apenas uma experiência plástica, né, só que em cinematográfica, só que totalmente, né, rompendo com aqueles cânones, aquelas regras do chamado cinema clássico, né? Então, o Entreato vocês vão ver depois, né? No mesmo ano do Entreato, 24, o Fernando Léger, me perdoem se a pronúncia não for a correta, tá? Depois, né, o Flo, os demais professores podem corrigir aí com vocês as pronúncias dos nomes, tá? Em parceria, né, com Dudley Murphy, realiza um filme chamado Balé Mecânico, tá? Que foi feito, né, pelos meios tradicionais de fotografia cinematográfica, né, ou seja, os princípios da cinematografia, mas que buscava, né, ali no balé mecânico, ao contrário do que o Man Ray vai fazer depois, do que o Buñuel vai fazer depois, do que a Germaine Dulac vai fazer depois, no filme, né, no balé mecânico do Léger, né, se aproximava, né, daquele cinema mais abstrato, ou da abstração, né, inclusive da imagem, né. Lembrando, obviamente, a aproximação que o artista tinha também com outros movimentos, né? Cubismo, fauvismo, futurismo, etc. Então, eu queria mostrar agora para vocês um trechinho do Balé Mecânico, né? Que é de 1924, mesmo ano do Entreato. Tá? A gente vai ver um trechinho só do início do filme, só. Ok, acho que já está bom já. Já está bom. Oi? Oi? Já está bom já. Obrigado. Só para a gente ter uma ideia mesmo, né, dessa proposta, então, do que seria esse balé mecânico. Obviamente que tem aí uma associação, né, que está sendo trabalhada entre, né, a máquina, o movimento maquínico ali e, né, as personagens, né, humanas, mas basicamente a gente tem um filme que trabalha visualidade e ritmo, né? Então, de novo, a gente vê uma relação muito
próxima, muito profunda com a música, né? Ainda que naquela época o filme não fosse sonoro, mas, né, tudo aquilo que eu já expliquei, e com a performance também. Então, a partir desses filmes, a gente já tem um caminho sedimentado para chegar, de fato, no cinema surrealista, né? Algumas obras vão ser consideradas, então, né, o ápice do surrealismo no cinema, ou do cinema surrealista, propriamente dito. Assim como o entreato, né, ele gera algum tipo de controvérsia entre críticos, teóricos, historiadores, se seria um filme dadaísta, né, se seria o último instante, né, do dadaísmo, né, ou se seria já um filme surrealista, né, vários teóricos, críticos, pesquisadores também não concordam, não chegam a uma definição de qual seria, né, o primeiro filme de fato surrealista, né? Alguns apontam esse filme que eu vou mostrar um trechinho para vocês agora como sendo o primeiro filme surrealista. É o filme chamado Emak Bakia, do Man Ray, de 1926. Outros apontam um filme da Germaine Dulac, né, chamado A Concha e o Clérigo, de 28. Né? Outros apontam A Estrela do Mar, do Man Ray, de 28. E a maioria, né, vai apontar Um Cão Andaluz, do Buñuel e do Dalí, que também é de 28, como sendo, de fato, o primeiro grande filme surrealista. Então, acho que a gente não precisa aqui, né, definir qual foi o primeiro grande filme surrealista. O importante é que a gente entenda, né, o contexto histórico daquelas obras, né, e que todas elas, de alguma forma, né, estavam ligadas diretamente ao movimento surrealista. Né? E o movimento surrealista, eles não só contribuíam no sentido, né, dos artistas ali, né, que eram que tinham como, né, um mentor ou um líder, né, a figura do André Breton, eles não só participavam, né, dos filmes, como eles também escreviam manifestos defendendo os filmes. Né? Então tem um manifesto muito interessante, em 1930, que é o manifesto do grupo surrealista, ou manifesto dos surrealistas, em defesa de A Idade de Ouro, de Buñuel. Né? Então, é um manifesto, é quase que um texto ali que funciona como uma crítica, mas que ao mesmo tempo não é uma crítica, porque é um manifesto que defende o filme, né? No sentido de que o filme seria, então, representante daquela escola, daquele movimento. Né? Então, assim, eu não tenho como passar todos para vocês, né, por conta do tempo, mas eu gostaria de mostrar um trecho do Emak Bakia, do Man Ray, que é de 26, e um trecho do Um Cão Andaluz, do Buñuel e do Dalí, que é de 28. Tá? Infelizmente, não vou conseguir mostrar para vocês hoje nem A Concha e o Clérigo, da Germaine Dulac, e nem A Estrela do Mar, do Man Ray, que também são de 1928. Tá? Então, eu vou pular também, né, o Marcel Duchamp, ele tem um filme muito interessante em 1926, perceba, o mesmo ano que o Man Ray faz o Emak Bakia, que é o Anemic Cinema, né, o cinema anêmico, tá? Mas deixo também com o Flo, aí, com o pessoal, né? Eu vou baixar todos os filmes aí para o acervo de vocês, para que vocês possam depois assistir a esses filmes na íntegra. Tá? Não vai dar tempo da gente ver hoje. Então, eu vou pular lá para o número 5 da lista, que é o Man Ray Emak Bakia, por favor.
Obrigado. Bom, depois a gente pode, né, acho que vai ter um tempinho para a gente conversar. Eu estou cortando várias coisas aqui para que a gente possa até ter um tempinho para conversar antes da exibição do entreato, né? Então, esse filme é um filme marco, tá? Mas ele é um pouco anterior ao principal ano do cinema surrealista, que é 1928, sem dúvida nenhuma, porque a gente vai ter 3 grandes obras, né? 3 obras significativas do cinema surrealista, como eu mencionei, né? A Estrela do Mar, do próprio Man Ray, A Concha e o Clérigo, da Germaine Dulac, e Um Cão da Luz, do Buñuel e do Salvador Dalí, né? Eu vou passar um trecho do Um Cão Andaluz, tá, para vocês, antes de ler aqui um trechinho, né, que eu acho que sintetiza o que é a busca desse cinema surrealista, para que depois a gente possa também ver um pouquinho, né, da obra mais recente, tá? E aí eu selecionei, né, o David Lynch para mostrar para vocês, tá? Mas basicamente sobre Um Cão da Luz, né, eu queria só contar um pouquinho da história de como o filme foi concebido, né? O filme nasceu de 2 imagens, uma imagem vista pelo Buñuel, uma imagem vista pelo Dalí, a partir de sonhos que eles tiveram, né? O Buñuel sonhou com uma imagem da Lua, sonhou com a Lua e com uma nuvem passando, né, como se cortasse a Lua, e o Dalí sonhou, né, ou teve, né, uma imagem, veio à mente dele, de uma mão humana repleta de formigas. A partir dos relatos, né, que um fez para o outro desses 2 sonhos ou dessas 2 imagens, né, que vieram à mente, eles decidiram então realizar um filme em conjunto, e o processo de construção, né, do roteiro desse filme ou do não roteiro desse filme era basicamente a partir dos relatos que cada um fazia para o outro, né? A ideia era aquilo que tocasse, né? Então o Buñuel relatava alguma coisa para o Dalí. Se aquilo tocasse o Dalí, entrava no filme. O Dalí relatava alguma coisa para o Buñuel, se aquilo tocasse, né, afetasse o Buñuel, aquilo entrava no filme. E aí eles foram construindo, então, esse roteiro, não roteiro, né, de Um Cão Andaluz, tá? O Buñuel conta uma historinha engraçada na autobiografia dele, chamada Meu Último Suspiro, que a gente não vai saber nunca se é verdade, se foi verdade ou não, né? Que quando eles foram exibir pela primeira vez Um Cão Andaluz, né, e eles selecionaram então, né, 2 músicas para acompanhar a projeção, né? Uma delas era Tristão e Isolda, né, a ópera, e a outra era um tango argentino, né? E o Buñuel então teria ficado atrás da tela, né, do cinema, né, onde o filme foi projetado, com um saco cheio de pedras na mão, porque ele tinha medo que ele fosse ser atacado por causa do filme e ele ia revidar jogando pedras, né? Então ele conta essa historinha na autobiografia dele, no Meu Último Suspiro, que aliás é um livro lindo, belíssimo, né, eu recomendo, mas a gente não sabe se essa anedota é verdadeira ou não. Mas o que fica dela é justamente, né, essa percepção do quanto provocativo era o filme, né? O quanto provocativo era Um Cão Andaluz, desde o seu prólogo, porque o filme funciona como se fossem blocos, né, de pequenas histórias, né? Então tem um prólogo, depois, né, tem uma história que vai sendo contada, mas que vai viajando no tempo e depois, né, termina como se fosse um epílogo, né? E a marcação temporal do filme, né, com os intertítulos, né, que vão demarcando o tempo, acabam totalmente com qualquer cronologia lógica, racional que a gente possa ter, né? O filme começa com Era uma Vez, como se fosse, né, um conto de fadas, uma fábula, né? Depois ele vai passando, ele pula para tantos anos depois para tantos anos antes, depois vai para o meio da madrugada e termina na primavera, né? Então a gente não consegue ter noção nenhuma da cronologia, né, de como que aquilo de fato se desenvolve enquanto uma história, né? Até porque a ideia era justamente romper com essa lógica, romper com essa perspectiva,
né? E esse rompimento, essa ruptura, não era só do ponto de vista da cronologia dos eventos narrados no filme, né, mostrados no filme, mas essa ruptura era também na própria imagem que o filme trabalhava, né, nos cortes, na continuidade, na relação entre as cenas, na relação entre os olhares, né? Então a gente vai ter um filme que é calcado, né, o tempo todo nessa noção de ruptura a partir, né, de um efeito aí, ou, né, tentando atingir um efeito que é o da provocação, né? Obviamente que a gente lembra, né, que os surrealistas eles gostavam justamente de fazer os espetáculos provocação ou espetáculos provocações, né? Os filmes surrealistas seguiam a mesma ideia, a mesma proposta, o mesmo propósito, né? Então a gente vai ver um trechinho só, né? A gente vai ver um pouco do prólogo e um pouquinho do início de Um Cão Andaluz, tá? Luiz Buñuel, Um Cão Andaluz é o que está na sequência, número 6. Mas esse daí tem que voltar, é do início até essa parte. É do início do... Isso. Esse é o próprio Buñuel.
Tá ótimo, pode parar nesse frame. Todos esses filmes, né, obviamente que eu recomendo que vocês assistam na íntegra, tá? Que a gente só consegue mostrar trechinhos, né? Mas eu separei aqui para a gente sintetizar, né? E depois eu só vou mostrar rapidamente, né, a cena do Quando Falo Coração, do Hitchcock, que foi desenhada pelo Dalí, e uma cena de um filme do Lynch para a gente ver, né, a permanência do surrealismo mesmo em artistas contemporâneos, tá? Mas eu queria só ler então um trechinho que tem num livro do Ismail Xavier, né, professor da USP, chamado Discurso Cinematográfico, em que ele vai sintetizar as palavras do crítico e do poeta surrealista. A pronúncia pode estar errada, hein, por favor. Robert Desnos, né, Desnos. Em que esse crítico poeta surrealista ele defendia então um determinado tipo de cinema, e que é justamente esse cinema, né, esse cinema que a gente viu, né, o cinema do Man Ray, do Duchamp, do Buñuel e de outros surrealistas, né, do Leger, etc., né. Então diz, né, esse crítico poeta surrealista, né, ele propõe o cinema autenticamente liberador, né, segundo os princípios surrealistas. Um cinema de sonho, de aventura, de mistério e de milagres. Um cinema que incorpore à sua imagem a dimensão do desejo, sem repressões. O fundamental para o surrealismo é o rompimento de um círculo, o do desejo sublimado e inscrito nas convenções culturais e estéticas de um cinema que cultua a sugestão, que usa a montagem como construção de um espaço verossímil e o corte como repressão da imagem proibida. Então, um cinema que rompa com isso, né? Que vá na contramão disso, né? O cineasta surrealista quer atingir o maravilhoso, e para tal precisa lutar contra o cinema que celebra a estabilidade do mundo de frustrações cotidianas ou fornece uma experiência escapista bem comportada, que nada mais faz senão aprisionar o espectador no círculo de suas fantasias. O cineasta surrealista quer denunciar a rede de censuras articuladas com a estética do cinema dominante. O filme surrealista deve ser um ato liberador, e a produção de suas imagens deve obedecer a outros imperativos que não os da verossimilhança e os do respeito às regras da percepção comum. É preciso introduzir a ruptura no próprio nível da estruturação das imagens, no nível da construção do espaço, quebrando a tranquilidade do olhar submisso às regras, né? Não à toa que Um Cão Andaluz começa com essa navalha cortando, né, o olho, né? E o que a gente vai ter a partir dali é justamente uma quebra contínua, uma ruptura contínua das regras, né? Um exemplo, né, foi a mulher olhando pela janela, vocês devem ter percebido isso, e a gente vê de vários ângulos, né, aquela cena, sendo que você não consegue definir qual que é o ângulo que seria correspondente à visão daquela personagem, e, além disso, uma das imagens de quando ela olha está invertida, né? Então, uma ruptura que vai na própria concepção e estruturação das imagens, e não só na própria temática, né, nas temáticas que são trabalhadas. Então, eu acho que esse texto sintetiza, né, o que seria essa proposta do cinema surrealista. Tá? Só para terminar, como eu falei, né, daquele filme do Hitchcock, que tem a sequência desenhada pelo Dalí, eu quero mostrar para vocês, tá? Eu vou pular várias coisas aqui, vou pular o Idade de Ouro do Buñuel, O Sangue de um Poeta do Cocteau, eu deixo os filmes, tá? Como eu disse, para que vocês possam ver depois. A gente vai para o número 9, tá? Alfred Hitchcock, Spellbound. Tá? De novo, não é um filme surrealista, né? Mas ele se aproxima de uma certa plástica, de uma certa estética, né,
por conta, né, da participação do Salvador Dalí. Ainda que a gente possa discutir a figura do Dalí e tal, isso a gente, uma conversa aí para o boteco depois, para o café depois, né, a gente tem, né, de fato, essa ligação, né, através de um filme que é um filme de suspense, é um thriller hitchcockiano, só que é um thriller psicanalítico. Tá? Então a gente vai ver essa sequência e depois eu quero mostrar para vocês pelo menos um trecho de uma obra do David Lynch, que infelizmente não vai dar tempo, né, de eu falar aqui do David Lynch para vocês, e prometo, caso vocês queiram, né, trocar mensagem e tal, depois a gente pode bater um papo. To examine this puzzle and put the pieces together in the right place and find out what the devil you are trying to say to yourself. Let's see. I kept thinking while I was dreaming that all this meant something. There was some other meaning in it that I have to find out. We'll find out. I can't make out just what sort of place it was. It seemed to be a gambling house. But there weren't any walls, just a lot of curtains with eyes painted on them. The man was walking around with a large pair of scissors, cutting all the drapes in half. And then a girl came in with hardly anything on and started walking around the gambling room, kissing everybody. She came to my table first. Did you recognize kissing them? I appreciate the little like hostess. This is plain, ordinary, wishful thinking. Your aunt? I was sitting there playing cards with a man who had a beard. I was dealing to him. I turned up to 7 of clubs. He said, "That makes 21. I win." When he turned up his cards, they were blank. Just then, the proprietor came in and accused him of cheating. The proprietor yelled, "This is my place. If I catch you cheating again, I'll fix you." Sorry about that kissing. I'm glad you didn't dream of his pet teacher, as one of my patients do. Why, what would that? Never mind. Well, does it make any sense to you what I mean? Not yet. You're trying to tell yourself something. What it is, you figure out next. There's a lot more. Your aunt trying to recall the details. The more cockeyed, the better for the scientific service. He was leaning over the sloping roof of a high building. There was a man with a beard. I yelled at him to watch out. Then he went over, slowly with his feet in the air. Then I saw the proprietor, a man in a mask. He was hiding behind a tall chimney and he had a small wheel in his hand. I saw him drop the wheel on the roof. Suddenly I was running. Then I heard something beating over my head. It was a great pair of wings. The wings chased me and almost caught up with me when I came to the bottom of the hill. Ok, obrigado. Então, são essas sequências que foram, né, pensadas, criadas, desenhadas pelo Salvador Dalí a partir do convite, né, que o Hitchcock fez a ele. Como vocês viram, é um filme clássico, é uma narrativa clássica, né? E até para inserir essas sequências, a gente tem procedimentos clássicos, né? Então ele vai começar a relatar o sonho, a câmera se aproxima como se quisesse entrar na mente dele, né? A gente está num filme clássico, que não tem nada de surrealista, mas de repente tem uma sequência que nos faz, de alguma forma, lembrar ou nos remete a um certo tipo de uma plástica, né, surrealista, ainda que a gente possa discutir isso depois. Esse filme é de 1945, tá? Eu esqueci de mencionar, 1945. Aqui no Brasil passou com o título de Quando Fala o Coração, né?
Oi. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, é um intertexto que tem ali, né? Porque o Dalí ele criou junto com o Buñuel Um Cão Andaluz, né? Ainda que a imagem, né, do corte da navalha, né, seja a partir da nuvem passando na lua, e isso seria uma contribuição ali do Buñuel, né, num Cão Andaluz, o Dalí vai beber disso e vai fazer uma referência a um filme, né, que é dele. Então tem ali uma intertextualidade sem dúvida nenhuma, né, uma metalinguagem. Mas, enfim, eu quero terminar mostrando pelo menos uma sequência de um filme do David Lynch. Não vai dar tempo da gente falar muito aqui sobre o David Lynch, né? Esse filme, sim, esse filme ele vai beber diretamente na fonte do surrealismo, né? Obviamente que assistindo ao filme, né, a gente consegue observar e perceber também outras influências ali na obra do Lynch, né? A influência do expressionismo, por exemplo, ou das obras do Francis Bacon, né, que o Lynch é um fã declarado, um admirador declarado, mas a principal, né, influência ela vem do surrealismo, né? Tem uma história interessante, né, duas, né, rapidinho para contar para vocês. O Lynch, antes de ser cineasta, ele era um artista plástico. Ele se formou, né, em Belas Artes, na Academia de Belas Artes da Pensilvânia, né? Então ele teve toda uma formação em artes plásticas. Ele começou a sua carreira artística como pintor, só que ele diz, né, nas suas entrevistas, né, na própria biografia / autobiografia dele, que ele se sentia incomodado porque ele queria que suas telas tivessem movimento, né? E aí que ele se sentiu interessado então pelo cinema, né? E ele começou como curta-metragista, né? Então, mas ele tem essa formação, né, muito sólida nas artes plásticas. Então ele leu, ele pesquisou, ele estudou muito a história da arte, especialmente os movimentos de vanguarda, né? E isso fica claro, né, na obra dele, na obra cinematográfica, mas não apenas. Isso fica claro na obra plástica dele, nas fotografias, né, nos trabalhos que ele fez para a televisão, como Twin Peaks, por exemplo, que não vai dar tempo da gente ver, né? Então essa é uma história interessante, né, para a gente pensar, né? A outra é que, em 86, tá, o filme que eu vou mostrar para vocês é de 1977, tá? Mas em 86 o Lynch lança um filme chamado Veludo Azul, que é um thriller, né? E, inclusive, ganhou o prêmio de melhor filme no principal festival de cinema de horror, né? Então percebam, né, o trânsito pelos gêneros cinematográficos, né? Ele é um estadunidense, ele tem toda aquela cultura pop norte-americana dos anos 50, 60, e ele faz cinema de gênero, ele faz filme de horror, ele faz filme policial, ele faz thriller, né, mistério, etc. Mas a combinação que ele traz é justamente a combinação de quem é formado, né, tem toda a sua formação como artista plástico e todo o repertório, conhecimento que vem, né, justamente das vanguardas artísticas, né? Então, o bacana na obra do Lynch, e aí isso vai estar na minha tese, né? Não está nem na minha dissertação de mestrado, mas vai estar na tese de doutorado, né? É que ele realiza uma espécie de cinema limítrofe, né? Um tipo de cinema, de audiovisual, que caminha sempre na zona fronteiriça, né? Mas não é na zona fronteiriça no sentido de ficar em cima do muro. Ao contrário, né, ele entende que é justamente nessa zona fronteiriça, né, nessas áreas cinzentas, onde se encontra a verdadeira força expressiva da sua arte. E isso tanto nas artes plásticas como, né, nos trabalhos feitos para cinema, televisão, etc. Tá? E aí, por conta desse filme de 86, Veludo Azul, né,
que é um thriller que ganhou prêmio de melhor filme de horror, né? Ele foi convidado pela BBC, né, para dirigir um episódio especial, né, de um programa chamado Arena, né, a BBC Arena, e o episódio se chamou Ruth, Rosas e Revólveres. O que era Ruth, Rosas e Revólveres? Era o título, exatamente o título, de um segmento de um filme surrealista dos anos 40, co-dirigido pelo Hans Richter, né, chamado Dreams That Money Can Buy. Esse filme, né, que é de 49, se eu não estiver enganado, o Hans Richter ele convidou vários artistas plásticos, músicos. É muito interessante, viu, Flo, esse filme. Eu acho que você vai gostar bastante se você não viu ainda. Está no HD que eu vou passar para vocês. Então, nesse filme, né, ele conta rapidamente a história lá, um cara que está ferrado na vida, tal, totalmente endividado, tal, né, porque os capitalistas tiraram tudo dele. E de repente, ele descobre que ele tem um poder, né? E qual que é esse poder dele? Ele consegue enxergar os seus sonhos, os seus desejos, né? Quer dizer, aquilo se visualiza, se materializa, né, para ele, né? Então, isso enquanto ele está acordado. E aí ele resolve que ele vai ganhar dinheiro lendo os sonhos, né, e conseguindo, a partir daí, realizar os sonhos, né, das pessoas. E ele fala, poxa, todo mundo sonha, então eu tenho mais de não sei quantos bilhões de clientes em potencial, vou ficar bilionário, né? Por isso que é o Dreams That Money Can Buy. E aí, o que o Hans Richter fez? Ele convidou, né, vários artistas, né, amigos, né, colegas dele, que vinham do movimento surrealista e outros não, mais jovens, né, isso a gente está falando do final dos anos 40, para dirigirem segmentos. Então, cada cliente que chega com um determinado sonho vai ser um segmento do filme que é dirigido por um artista diferente, né? E um desses segmentos se chama justamente Ruth, Rosas e Revólveres, né? E é o nome que o Lynch vai dar para esse programa, né, Arena, da BBC, em 86, por ocasião do lançamento do Veludo Azul. E nesse programa ele vai falar sobre o quê? Cinema de vanguarda. As vanguardas cinematográficas. Especialmente, ele vai falar sobre dadaísmo e surrealismo nesse especial da BBC. E o especial termina justamente com uma análise do Veludo Azul, feita, né, obviamente, não pelo Lynch, né, mas uma análise do Veludo Azul, recuperando aquilo que o Lynch apresentou sobre cinema de vanguarda, como que aquilo, né, aparecia, né, no filme do Lynch. Tá? Então, só para vocês terem uma noção pequena, né, de quem que é esse artista, né, chamado David Lynch. Então, eu quero mostrar para vocês, só para a gente encerrar e a gente não terminar sem ter visto nada do Lynch, uma sequência, tá, do primeiro longa-metragem do David Lynch, chamado Eraserhead. Tá? Eraserhead não teve tradução no Brasil, não teve título nacional, tá? Então vocês vão encontrar como Eraserhead mesmo, né? Na tradução literal seria cabeça de borracha, né? Mas é uma relação que se faz, e isso vai ter uma sequência no filme, infelizmente a gente não vai conseguir ver, com aqueles lápis que tem a borrachinha na ponta, né? E isso tem uma relação ali simbólica, metafórica, com várias coisas que vão ser trabalhadas no filme. Tá? Então, por favor, é o número 11, David Lynch, Eraserhead, para a gente poder encerrar. Esse tem que apagar a luz toda.
Ok, obrigado. Pode parar. Imagem boa, né, para congelar. Mas, enfim, agora não preciso do óculos, que eu não vou mais ler nada. Eu estou nessa de pôr em óculos, tiro o óculos, porque eu fiz cirurgia de catarata, ainda estou meio embananado aqui. Mas, enfim, né, só para a gente encerrar, então, o Lynch, de fato, né, ele vai, então, revitalizar, né, aquela proposta que a gente viu lá nas vanguardas dos anos 20, início dos anos 30, especialmente o cinema surrealista, né? Por quê? Porque não se trata apenas de inserir uma sequência que pode ter uma relação com uma certa plástica, né? Uma certa imagética, surrealista, como é o caso lá do filme do Hitchcock. Não, o Lynch, de fato, na própria sua estrutura, né, narrativa, na sua organização narrativa e nas imagens, né, que ele vai trabalhar ao longo dessa estrutura narrativa, ele insere, né, aquelas principais características que a gente viu, né, do cinema surrealista. Tá? Então, só para terminar, né, essa frase de um dos grandes historiadores do cinema surrealista, né, publicou um livro, né, que até hoje é o livro clássico sobre o cinema surrealista nos anos 50, né, o surrealismo no cinema, do Kiru, não sei qual que é a pronúncia correta, né, francês, que vai dizer, né, o cinema ele é de essência surrealista e ele é por essência surrealista, né? Justamente porque o cinema ele possibilita trabalhar, né, todos aqueles valores, né, e aquelas características, né, propostas pelo movimento surrealista, pela escola surrealista. Tá bom, gente? Obrigado. Desculpa de não ter mostrado mais coisas, tá? Trabalhado mais coisas, é que realmente o tempo não dá, né? Tá bom? Obrigado, pessoal. Sensacional, muito bacana. Oh, que isso. Parabéns. Imagina. Muito legal. Eu gostaria de fazer uma observação que é curiosa, quero ver a tua opinião. Você falou que 1928 é um marco do cinema, né, surrealista, porque você tem 3 filmes, foi isso que você falou, né? Um deles é o Cão Andaluz, que o Buñuel, mais tarde, 1960, se eu entendi, ele vai fazer uma musicalização, digamos, né? Ele acompanha, né? Não é E ele sugere Na verdade, aquelas 2 músicas elas já estavam sugeridas lá em 28. Tá. Ele executou ao vivo O Wagner... o Tristão e Isolda, do Wagner, e um tango argentino. Tá. É curioso porque, assim, a gente sabe que o marco do modernismo, do moderno na arte, ele se dá em 1853 com Madame Bovary, do Flaubert, e o Tristão e Isolda, do Wagner. São as 2 obras que marcam, para muitos intelectuais, a era moderna, né? 1853. E você falando, eu criei uma relação dessa imbricação entre o moderno e o surrealismo e o modernismo, que são coisas completamente diferentes, mas que estão de maneira... E no Brasil, é curioso, porque no Brasil, apesar de você ter a Semana de Arte Moderna de 22, o modernismo se cristaliza mesmo com 3 obras também em 28. Exatamente no mesmo ano dos 3 filmes, só que 3 obras literárias, que é, na área da antropologia e historiografia, o Retrato do Brasil, Ensaio sobre a Tristeza Brasileira, que, aliás, eu ganhei do Bruno, que está aqui, Bruno Pereira. Está ganhando bastante coisa. Estou ganhando bastante coisa, ótimo. Que é um livro interessantíssimo, de 1928, e, em 28, o Macunaíma, na área do romance, e o Manifesto Antropófago, do Oswald. Então, você tem 3 obras que marcam o modernismo no mesmo ano que você está falando das 3 do cinema, só que surrealista, né? E, ao mesmo tempo, o Buñuel vai revisitar isso, apesar de você estar falando que já está previsto aí, em 28,
como marco musical desse cinema, aquilo que marcou o modernismo, propriamente dito, que é lá atrás, 1853, com o Flaubert e o Wagner. É interessante, é só uma curiosidade, assim, não sei... Né? Muito, muito curioso. Bom ponto para se debruçar. Exato. Porque, na realidade, o modernismo não tem nada a ver com o surrealismo. Claro. Não tem nada a ver. Mas existe uma imbricação e um paralelismo, e a data de 28 passa a ser uma data referencial, né? Tanto no cinema quanto na literatura e no próprio movimento moderno brasileiro. Né? Sem dúvida. Interessante. E é interessante pensar também, né, nessa época, porque... melhor falar aqui, não sei se sim. Né? Só assim, para deixar uma bola para você fazer um comentário. Sim, claro, não, excelente, né? E eu também não vou conseguir responder, não, é para pensar, né? Para ir pesquisar, se debruçar, né? Mas é interessante porque você trouxe, né, para a arte brasileira, né, para o contexto brasileiro, e naquele período, né, a gente vai ter também um filme marco no Brasil, ali entre 28 e 29, que é o São Paulo. Né? São Paulo, Sinfonia da Metrópole, alguma coisa assim. Não é o São Paulo Sociedade Anônima, lá dos anos 60. Né? Mas que é justamente de 28 e 29, e que é um filme que está dialogando diretamente com as vanguardas cinematográficas. Diferente da maior parte do cinema brasileiro da época, que era um cinema que era calcado no modelo hollywoodiano, né? Aquelas narrativas. O Limite é um pouquinho depois. Né? Sem dúvida. E o Limite já é o ápice, né, do Mário Peixoto, mas é um pouquinho depois. Mas ali, justamente porque você trouxe, né, o 1928, né, por conta do meu comentário, você tem né, esse filme também sendo realizado no Brasil. Né? Então, quer dizer, o cinema, né, o cinematográfico também já está, né, ali pensando, né, nessas questões e experimentando, né, ainda que seja um caso de exceção para o cinema brasileiro da época. Né. Depois vem o Mário Peixoto, obviamente com toda a sua carga europeia, obviamente, que ele vai, né, trazer, né, para trabalhar, né, um filme que é obviamente culturalmente brasileiro e que é um marco do cinema vanguardista, né, aqui no país. Né? Mas aí a gente já está falando um pouquinho depois, início dos anos 30. Se eu não me engano, o Limite é 32, se eu não me engano, né? Um pouquinho depois. Mas essa relação do Tristão e Isolda do Wagner é interessante de se pensar. Né? Quer dizer, por que eles escolhem justamente essas duas músicas? O Buñuel... ele relacionava muito o Um Cão Andaluz e todas as escolhas ali, né, de cenas, escolhas de música, escolhas estéticas, né, com um ato violento. Isso você vai encontrar em vários textos. É um filme sobre assassinato, é um filme sobre a violência, é um filme sobre... E aquela ideia, né? Nada no filme significa coisa alguma. Né? Quer dizer, não tente interpretar o filme, né, a partir desses preceitos. Né? Mas ele falava, é um filme sobre a violência, é um filme sobre assassinato. Né? E ele pontuava muito isso. Né? Então isso pode dar também algumas pistas para a gente, né, para entender essas escolhas. Mas assim, eu não saberia te responder agora. Eu entendo muito mais como uma provocação, né, que você traz, que você está fazendo, para que a gente possa se debruçar. Né? Mas que, sem dúvida nenhuma, muito interessante, Flor, né, de se pensar. Uma coisa que eu esqueci de falar só sobre o David Lynch, que eu acho que pode te interessar bastante, que o David Lynch também é músico. Né? E ele, desde os primeiros curtas, e inclusive no Eraserhead, depois em outros filmes como O Veludo Azul, até o Twin Peaks: The Return, que é a última obra dele, que é de 2017, ele cuida diretamente do desenho sonoro dos filmes, né, e das obras. Né? Então é muito interessante. E a gente vê, só de assistir essa sequência, a gente vê a importância que o desenho sonoro, o desenho, né, do som tem, né, para o Eraserhead.
né? Quer dizer, não são só as imagens, é o que o som está também afetando a gente, né? O tempo todo, né? Quer que... Oi. Ah, Não, é o seguinte, que o Madame Bovary é de 1857, né? Que é... Na verdade, o Tristão e Isolda começa em 1853 e acaba em 1857. 57 que é o marco. E 57 é o ano também da publicação das Flores do Mal, do Baudelaire, né? Que é quem propõe a palavra modernidade, né? Na verdade, aí uma distinção mesmo entre modernismo, que vai vir depois, e a modernidade como palavra, né? Como conceito que ele propõe. Mas que já existe até antes do Baudelaire. Eu acho que a palavra não, existe o moderno, né? O moderno é uma palavra antiquérrima. Aí seria bom rastrear a crise do passado. Sim, que a gente estava conversando antes. Que é o livro do meu irmão, que rastreia toda a origem do termo moderno. E ele vai rastrear coisas Não, mas o interessante dessa data, 1853, que é a data da publicação de um livro do Nerval, chamado Sylvie, que inclusive é uma das grandes referências para o Proust, por exemplo, para a escrita Em Busca do Tempo Perdido, e que é um livro que depois Humberto Eco, naquele... como é que é o nome do... Seis Caminhos pelos Bosques da Ficção, né? Ele justamente analisa pela bagunça, não é uma bagunça, mas assim, pela arquitetura do tempo e da memória que ele faz, que o Nerval faz, com vários flashbacks e voltas, e é um livro absolutamente onírico, né? Então, nesse jogo todo, e aí, bom, do Baudelaire vai ser a grande referência para alguém como Mallarmé, que foi diretor, inclusive, da revista wagneriana, e que vai ser a referência depois para o Breton, né? Então, enfim, acho que são vários caminhos aí interessantes que formam uma teia aí bem interessante, inclusive pelas datas, né? Obrigado. Já que está gravando e você me corrigiu, deixa eu fazer a minha própria correção. Estou aprendendo eu muito aqui, gente. Porque o Tristão ele foi feito entre 1853 e 1957. Então, quando eu quis me referir à data final do Tristão, que o Wagner leva 4 anos. Em 1853 ele começa, inclusive pega de mão beijada o acorde de Tristão pela sonata de Liszt, porque se você pega o começo do tema do Liszt, você pega a quebra de perfis, você tem o acorde de Tristão, ele pega de mão beijada do Liszt, o acorde de Tristão, que ele diz que é dele, mas não é, e não é nem do Liszt, já está antes, e vai acabar em 1857, que é o Madame Bovary, e aí você tem o início do moderno. Exatamente. Então está feita a correção. Tem que desligar aqui. Vamos ouvir então agora. É por causa do tempo, né, da hora, inclusive, e eu me coloco à disposição, tá, de vocês. Tinha meus e-mails ali, não sei se deu tempo de anotar, mas se vocês quiserem a gente pode bater papo depois, eu passo contato e a gente pode continuar essa conversa sobre cinema surrealista ou surrealismo no cinema depois também. Tá bom, pessoal? Obrigado.